Existem rituais feitos para aproximar o homem de Deus e outros que o aproximam de si mesmo. Os primeiros iluminam o céu, os segundos iluminam o abismo. Há histórias que sobrevivem ao tempo e há histórias que sobrevivem apesar dele. E antes que eu continue, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Entre os monges do deserto do século IV, homens que trocaram o mundo pela solidão mineral do Saara, circulava o rumor de um ritual proibido, um exercício mental tão profundo, tão radical, que alguns diziam que podia dissolver a fronteira entre o consciente e o inconsciente. Chamavam-no de a descida ao coração, um caminho interno, um mergulho na escuridão, uma busca por uma luz que não queima, não cega, mas transforma. A vida solitária dos monges do deserto. Imagine o deserto no século IV, sem mapas, sem estradas, sem testemunhas, apenas vento, rochas e silêncio. As cavernas onde viviam eram profundamente frias à noite e ardentes como fornalhas durante o dia. O ar carregava poeira fina, que se infiltrava nos pulmões como cinza de um altar antigo. Esses monges, conhecidos posteriormente como os primeiros exicastas, buscavam o que chamavam de hesitia, um estado de quietude absoluta. Não buscavam milagres, não buscavam visões, buscavam silêncio. Mas o silêncio do deserto não é vazio, é um espelho. E um espelho sempre devolve aquilo que tentamos esconder. Eles viviam isolados em pequenas grutas. Suas rotinas eram compostas por longos períodos de imobilidade, orações murmuradas como respiração, jejuns simbólicos e vigílias prolongadas. Não acreditavam que a divindade estivesse acima das nuvens. Acreditavam que estava dentro, num espaço que chamavam de coração espiritual. Mas para alcançá-lo, era preciso atravessar algo sombrio, algo que muitos não conseguiam nomear, algo que poucos ousavam encarar. Ritual proibido, a descida ao coração. O ritual começava com imobilidade absoluta. Não mover os pés, não mover as mãos, não mover sequer os olhos, apenas descer. Primeiro, a respiração, lenta, controlada. Como se o monge tentasse sincronizar seus pulmões com o próprio deserto. Depois, uma visualização interna. Uma pequena chama localizada no centro do peito. Uma luz íntima, quase imperceptível. Os textos descrevem essa luz como a centelha que permanece mesmo quando todas as outras se apagam. O monge deveria fixar-se nessa luz, segui-la, mergulhar nela. Em seguida, vinha a repetição mental, não de palavras sagradas, mas de uma frase que ecoava como enigma: desce ao silêncio que te vê. E então, começava o perigo. Monges relatavam que após longos minutos ou horas, começavam a sentir o corpo se dissolver na imobilidade. O mundo externo desaparecia, o deserto sumia, a caverna sumia. A luz da vela se tornava uma lembrança distante. Estava apenas o mergulho. Alguns diziam que era como cair dentro de si mesmos. Outros descreviam uma sensação de afogamento interno. Outros ainda relatavam ver sombras, não figuras externas, mas fragmentos de suas próprias memórias, medos, desejos reprimidos. Os mestres alertavam: quem desce fundo demais vê aquilo que o ego tenta enterrar, e ver demais pode destruir o que chamamos de eu. Monges experientes sabiam que o ritual não era para todos.
que a mente humana, quando silenciosa demais, revela abismos que poucos suportam olhar. Porque o ritual foi banido. Alguns relatos preservados em manuscritos fragmentados falam de monges que nunca mais voltaram a ser os mesmos. Um deles, chamado Theonas, descreveu uma experiência em que sua identidade parecia se dissolver como areia nas mãos. Eu me vi de fora, vi um rosto que não reconheci e fiquei sabendo que existo, apenas por hábito. Fragmento preservado em manuscrito copta, século V, origem incerta. Outro monge, Elias, escreveu: quanto mais eu descia, mais via minha própria sombra tentando falar comigo. E o que ela dizia não era para ser ouvido. Monges começaram a confundir visões internas com revelações externas. Alguns acreditavam ter recebido mensagens divinas. Outros acreditavam estar sendo perseguidos por forças obscuras. Alguns simplesmente enlouqueceram. Líderes monásticos ficaram alarmados, não pelo ritual em si, mas pelos efeitos psicológicos devastadores em mentes despreparadas. A fronteira entre iluminação e colapso mental é fina como um fio de cabelo, e aqueles monges caminhavam sobre ela diariamente. Assim, o ritual foi proibido. Os manuscritos foram recolhidos. As instruções desapareceram. Alguns dizem que foram queimadas. Outros dizem que foram enterradas. O deserto guardou o segredo, como guarda tudo. A redescoberta séculos depois. Séculos se passaram. O ritual tornou-se lenda. Quase nenhum texto sobrevivia. Quase. Em 1962, num mosteiro abandonado no Sinai, um pesquisador chamado Adrian Lerne encontrou uma gaveta secreta dentro de um cofre de madeira carcomida. Ali dentro havia fragmentos de pergaminhos, tão frágeis que pareciam desintegrar ao toque. Os fragmentos falavam do ritual, com detalhes. Adrian, fascinado pela história dos místicos do deserto, decidiu fazer aquilo que nenhum monge recomendaria. Ele testou o ritual sozinho, dentro de um quarto escuro, sem acompanhamento. A experiência começou com silêncio, com a respiração, com a imobilidade. Aos poucos, o mundo ao redor começou a desaparecer. Ele descreveu em seu diário: o ar parecia líquido, o escuro parecia vivo, e minha mente parecia antiga demais para ser minha. Primeiro vieram sombras sutis, pensamentos encobertos, situações que ele tentara esquecer, palavras ditas e não ditas, memórias distorcidas. Depois veio a sensação de mergulho, como se caísse dentro do próprio peito, e então aquilo que apenas os monges mais experientes descreviam: uma luz, pequena, fraca, mas viva, no centro, a luz do coração. Ela vibrava como um pequeno sol interno, não físico, não literal, mas simbólico. Um símbolo da presença que permanece mesmo quando todas as outras presenças se apagam. Adrian começou a chorar, sem tristeza, sem alegria, apenas um tipo de reconhecimento, como se tivesse reencontrado algo que sempre esteve lá. Gostou de descobrir os segredos dos livros secretos? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias como essa.